Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal Casal Educação Financeira. E hoje temos um casal mais que especial, Ana Gabriela Carvalho Widmanski e Renato Del Campo. Sejam bem-vindos, meus amigos queridos. Ana Gabriela, vulgo Gabi, com licença. Sócia-diretora do Grupo Silvana Carvalho, há 12 anos no mercado imobiliário. E o Renato, publicitário de formação, experiência, vivência no âmbito financeiro, bancos, financeiras, e também agora no mercado imobiliário há 14 anos. 14 anos. E como consultor imobiliário. São casados há 14 anos. Eu falei, errei na anotação? Não. São casados há 14 anos. Pais do Cauê, que é uma figura, e da Isabelle, que é uma boneca. E aí, vida particular aqui, Ana Gabriela, ela adora um beach tênis, leitura, tentou enganar a gente, falar de academia, mas não rolou. E o Renato é atleta do ciclismo. Tenta ser, né? E eu vou falar aqui também, que é um dos casais mais bonitos da cidade de Itu. Obrigada. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, viu, casal? É um prazer pra gente receber vocês aqui no nosso podcast. E olha lá, hoje nós trouxemos um assunto muito, muito importante para a vida de qualquer pessoa. Imóveis e investimentos. Além disso, vai ter umas curiosidadezinhas aqui que eu vou puxar. Inclusive, falando da Isabelle, nós vamos chegar lá, extremamente empreendedora, eu vou contar por quê, viu? Sim. Eu lembro que ela voltou até uma banquinha lá, uma lojinha para vender as pulseirinhas. Sim, e tal, gente. Empreendedorismo tá na veia desse casal, tá na família, é algo já que vem de gerações aí. Isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Gabi e Renato, investir em imóveis ainda é um bom negócio? Com certeza. Imóvel, além de ter uma segurança, né, para quem está comprando, a valorização dele a longo, até mesmo a curto prazo, é uma coisa impressionante. Eu acredito que imóvel sempre foi e sempre vai ser um bom investimento. Eu acredito que imóvel é e sempre vai ser um bom negócio, porque é uma forma de você proteger seu patrimônio. É uma forma de você garantir uma valorização, dependendo do momento que o mercado está de curto prazo, mas com certeza no longo prazo. É uma forma de você criar, gerar, exponenciar, às vezes, o seu patrimônio de alguma forma. Então, eu acredito que sempre vai ser um bom negócio. Inclusive, se a gente for analisar quem são os maiores bilionários do mundo, você pode ver na lista que sempre tem ali muitos deles que estão dentro do mercado imobiliário. Isso não é por nada, né? Uau! E é verdade. E além disso, né, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, ter a sua casa ainda é o maior sonho das pessoas, né? Sim. Então, eu acho que além da questão financeira em si, existe uma questão emocional por detrás disso, né? E eu acho que eu quero que vocês contem aqui pra gente, durante esse podcast, como é ver o brilho nos olhos de uma pessoa quando ela entra naquela casa que é a casa dos sonhos. Como é se sentir pertencente e parte dessa história. Nossa, é uma responsabilidade, né? É incrível. Fala, Rê, você é o corretor, você fala primeiro. Eu acho que assim, a gente tem uma sensação, né? A primeira sensação, assim, é ser muito grato, né? Pelo que a gente conseguiu ajudar a pessoa a conquistar. Eu lembro uma das primeiras casas que eu vendi, a pessoa que comprou tinha o sonho de ter a primeira casa, né? E não era uma casa, meu Deus, uma casa de milhões. Era uma casa simples, mas era o sonho dele, era o que ele tinha. E eu lembro que assim que foi aprovado o financiamento dele, ele chegou na imobiliária para assinar o contrato, né? Me chamou, me agradeceu, me abraçou e começou a chorar. Então aquilo lá, tipo, mexeu bastante comigo, né?
Foi uma das primeiras casas que eu vendi, eu acho que a segunda ou a terceira. E nesse momento eu vi que eu tinha muito para ajudar as pessoas a contribuir para elas realizarem seus sonhos. É uma baita de uma responsabilidade, né? E principalmente quando é o primeiro imóvel da pessoa. Mas mesmo que não seja, porque a gente constrói e a gente idealiza, né? Quando a gente pensa que a gente quer comprar um imóvel, a gente já constrói uma imagem de como ele vai ser. E o que a gente quer é que ele seja o melhor imóvel possível para nossa família. Então, quando você vê que aquilo que você intermediou deu certo, que a família tá feliz e que, assim, aquele sonho deles tá sendo possível, nossa, isso é maravilhoso. E quando eles agradecem, quando eles depois dão um feedback, nossa, essa casa tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso morar aqui. Isso pra gente, já por si só, assim, já é uma grande recompensa. E quando a gente fala da aquisição do imóvel, né, tem também muito a questão da fase da vida ou da situação financeira que aquela família se encontra, né? Na educação financeira, a gente fala sobre imóveis a todo momento, todo ciclo, né? Vamos falar do cotidiano, que é o item essencial, a moradia. Poxa, Mari, mas é melhor comprar ou alugar, né? Entrar nessa questão, a gente já fala a respeito. Tá. Mas tem também a questão cultural, né? O sonho da casa própria, que todos se sentem seguros, dormem mais tranquilos por estar dentro da casa que está em seu nome, né? Que adquiriu. Sim. Além disso, entra no âmbito de sonhos, de objetivos, que aí é evolução, pensando na qualidade de vida, no conforto, né? Espaço. Então, itens que acabam proporcionando alegria para aquela família. E depois, que até o título aqui do nosso podcast, na independência financeira. A utilização de imóveis, a aquisição de imóveis, sejam eles comerciais ou residenciais, para gerar renda passiva, para construir, né, fazer parte, né, potencializar a sua independência financeira. E eu vejo que é o seguinte, isso a gente presencia muito nos processos que nós apoiamos as pessoas. Tudo depende de cada um, né? Eu tenho um pouco de um pé atrás com essas questões onde se tem uma posição única. Tal investimento é o melhor, ou tal é o pior, ou investe em imóveis, ou não investe em imóveis, ou faz isso, ou faz aquilo. Não, porque depende da pessoa, depende da história de vida dela, né? Quantas e quantas vezes nós trabalhamos processos com pessoas que traziam uma necessidade muito grande, sim, de ter a sua casa própria, por mais que elas até abrissem mão de outros sonhos, mas este era o sonho principal, até por uma questão de uma história de vida, né? Sim. De, não, eu preciso dessa segurança. Se eu não tiver isto no meu nome, se eu não tiver uma casa, eu não vou me sentir segura, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me sentir tranquilo para produzir, né? Então, quem somos nós para falar, viu? Mas olha, o investimento ideal para você é locação. Não é. O investimento ideal para você é o que você acha que é o melhor para você. Que é importante para você. Que é importante, né? Então, eu acho que assim, é importante a gente trazer isso aqui também, né, para desmistificar um pouco essa questão. Porque sim, imóveis continuam sendo bons negócios. Seja para você realizar seu sonho ou até para você construir a independência financeira. Enfim. E até fazendo um adendo com outros tipos de investimentos. Eu vou falar do fundo imobiliário, né? As FIs. Né? Também é a mesma dinâmica que as pessoas não pensam. Eu tenho o bem. No caso, lá são as ações que você compra daquele fundo, como eu tenho o meu bem imobiliário. Esse bem e essas ações vai sofrer valorizações, né? No caso do fundo, ele pode sofrer desvalorização e valorização, né? Então, depende muito do momento, do cenário econômico que o mercado permite. E também no imobiliário,
eu já falo que, no mínimo, ele se mantém o valor, né? No mínimo. Então, é de manter o valor para valorização. Aí você tem rentabilidade. E, além disso, é o que você faz com ele. No caso do fundo, você recebe dividendos sobre o que aquele fundo trabalha com aqueles imóveis. O seu imóvel, também o que você faz com ele. No lado do investimento. Eu vou alugar, ou eu vou vender, depois comprar outro, vender ou construir, né? E gerando rentabilidade nessa prosperidade financeira. E vocês, o que vocês acham nessa relação do investimento? Então, você falou um ponto que eu acho que é interessante, né? Falando sobre os fundos de investimento em imóveis. É uma coisa que você não tem controle, né? Porque tá ali dentro do mercado financeiro, você não tem controle sobre isso. Você está contratando um fundo, está fazendo parte lá e alguém está delegando a administração, né? Exatamente. Agora, quando você compra um imóvel, qual é a situação em que você perde dinheiro? Vamos desmistificar isso? E qual é a situação que você pode perder dinheiro comprando um imóvel? Porque assim, se falar de mercado, qual é a possibilidade de você comprar um imóvel hoje, sei lá, 500 mil, e amanhã você precisar vender ele por 300? Qual é a única possibilidade disso acontecer? Eu, há 12 anos no mercado imobiliário, e o Renato tá aqui para comprovar. Só uma possibilidade. Se você escolher vender ele por mais barato do que você comprou. Porque o mercado, se você conseguiu... Se houve alguém que comprou ele em algum momento por 500 mil... O mercado, ele se sustenta nesse preço e aí a tendência é de valorização a longo prazo. Você só perde dinheiro se você, por vontade própria, ou por uma necessidade, ou uma vontade de gerar liquidez para você, você escolher vender ele por um valor diferente daquele que você comprou. Se você compra uma ação hoje, você define, hoje, eu quero comprar uma ação que eu comprei no passado por R$50, hoje eu quero comprar ela por 10. Eu defino? Não. Eu não defino. O mercado está ditando o ritmo. Então, de alguma forma, é claro que eu comprei um imóvel por 500, então eu defino que eu vou vender ele por 1 milhão, eu vou vender? Não necessariamente, né? Sim. Obviamente que daí eu preciso você tem analisar. do mercado, né? Exatamente, eu vou analisar a oferta, eu vou analisar a demanda, quanto de fato aquela demanda paga. Mas a possibilidade de perder dinheiro dentro do mercado imobiliário é uma situação é um risco muito, muito baixo. E aí você trouxe uma coisa que é importante até a gente abordar, Gabi, que é assim, você falou assim, eu vendo por um valor menor por necessidade de liquidez. E essa necessidade de liquidez, ela ocorre normalmente porque as pessoas não possuem reservas. As pessoas não possuem segurança. O colchão, né? O colchão de liquidez. Não é? Então, exatamente. Então, é esse que é o grande problema. Você perde dinheiro no mercado imobiliário porque você não tem reserva. Porque você usou todo o teu patrimônio para imobilizar. Então, não é uma questão do mercado imobiliário ser flutuante ou ruim. A questão é o meu planejamento financeiro que não foi pensado de uma maneira estratégica. Sim. Então, você está falando que comprar o imóvel tem a importância da educação financeira. Com certeza. Nesse planejamento financeiro pessoal ou mesmo... É fundamental ter a consciência do que você está fazendo, onde você está entrando, para depois não acontecer isso que a gente falou, né? Ter que vender e acabar queimando o imóvel. E na aquisição, né? Pensando num planejamento de aquisição de um imóvel, o cenário de hoje, quais são os caminhos? Se eu não tenho capital ou eu não quero me descapitalizar, quais são as alternativas mais utilizadas, que estão mais atrativas? Para adquirir, tipo, um primeiro imóvel, assim? Um imóvel novo. O imóvel novo. Eu acredito que o financiamento imobiliário é uma... Consórcio é uma coisa que está saindo muito agora, né? Que as pessoas estão procurando. E... eu acho que seriam as duas opções, né? Ou talvez tentar colocar um carro como uma entrada. Permuta é uma coisa que as pessoas, no momento, às vezes, de oscilação no mercado, né? Quando ele tá retraído, as pessoas aparecem com muita possibilidade de permuta. A gente acabou de vender uma casa lá em Itu, no Terras, que a pessoa que comprou colocou 3 imóveis aqui em São Paulo como parte de pagamento. E pro vendedor foi atrativo, porque ele conseguiu receber uma parte em dinheiro e vai ficar com esses 3 imóveis que estão alugados, gerando uma renda para ele mensal de mais ou menos uns 30 mil por mês.
Então, olha a inteligência financeira, né, envolvida em todo esse âmbito. Então, financiamento, consórcio, é justamente o que eu sempre falo, de olhar o mercado financeiro a seu favor. Sim. Na realização da sua casa própria, da sua primeira casa, do seu sonho e também na construção, né, do seu patrimônio. Então, usar o mercado financeiro a favor, sim, sem a necessidade de afetar a sua reserva, a sua segurança, como a Dani colocou aqui. Exatamente. Eu acho que a grande questão é essa. Porque me parece muitas vezes que as pessoas dão um passo além daquilo que elas poderiam, né? Então, assim, poxa, eu tenho condições de ter um imóvel, mas eu posso ter um imóvel um pouquinho abaixo daquilo que eu pretendia, para eu não me descapitalizar. Sim. E usar esse imóvel como um degrau, um trampolim para um imóvel melhor. Porque também as pessoas não têm paciência, né, Gabi? Sim. Né, Renato? Exatamente. Às vezes elas criam uma idealização que às vezes ela não se sustenta por muito tempo. Se sustenta no começo, porque às vezes a pessoa tá numa realidade de vida e que ela não pensa no dia de amanhã, mas naquele momento da vida dela, aquilo é importante para ela. Mas passou, sei lá, 2 anos, 3 anos, pode ser que não seja mais a mesma coisa. Exatamente. Então é importante o planejamento de futuro também, né? Para você entender, poxa, essa é a sua realidade hoje, agora. Mas às vezes, se você der um passo um pouco maior do que a sua perna pode dar, futuro, às vezes, ele não pode ser tão legal quanto você imaginou, né? Exatamente. E aí vai ter que dar uns 2 para trás para poder continuar seguindo em frente depois. Exatamente. Sim. Então, acho que o planejamento também, nesse sentido, é muito importante. Sim. Né? Eu lembro no começo, né, quando nós casamos, né, fomos morar juntos, era uma situação bem difícil, porque a gente não tinha muitas condições financeiras para fazer as coisas, né? A gente queria ter uma casa, mas nós não tínhamos, a gente morava num apartamento pequeno. Entre outras coisas, ajuda aí a falar. Não, eu quero saber. Não, mas era difícil. E aí a gente teve uma fase difícil, né? Teve, tipo, dinheiro que eu ganhava com a venda de comissão, eu ia lá, ao invés de investir no banco, então até mesmo em imóvel, eu ia lá e comprava um carro. E daí, tipo, tinha que pagar a parcela do carro. Daí, se eu ficasse um mês sem vender, eu falava, meu Deus, tem que pagar uma parcela, sei lá, de 5 mil daqui a alguns dias. Eu não tenho dinheiro. O que eu fiz? 2 vezes já tive que vender o carro para depois poder conseguir. Gente. Mas... aprendendo na dor. Na vida. Exatamente. E eu acho que o podcast é bacana porque, assim, tudo isso que a gente está trazendo aqui, as nossas vivências, o que vocês estão compartilhando e tal, é justamente para você que está aí nos ouvindo começar a planejar de uma maneira diferente, entender, porque com certeza isso que vocês estão contando aí, a gente tem história também. Depois eu vou contar aqui. Todo mundo passa por isso, principalmente quando a gente está no início de vida, né? No início de carreira. Se conhecendo. Como você compra o seu apartamento? Nossa, é isso que eu ia contar. Vocês não sabem. O meu apartamento, meu primeiro apartamento, foi da seguinte maneira. Eu era recém-formada, né? Advogada na época, recém-formada e tal, mas eu era CLT na época, eu trabalhava no Sindicato das Agências de Propaganda aqui do estado de São Paulo. E eu tinha lá meu salário, mas vamos lá, era o salário de uma advogada júnior, né? Advogada júnior. Eu lembro que era mais ou menos aí em torno de uns R$2.000, R$2.500. Beleza. Isso hoje, no valor de hoje. O salário, né? Tá. Esse era o meu salário. Tá. Ok? Beleza. Aí, o presidente do sindicato na época era um senhor e ele tinha comprado vários imóveis por conta de um dinheiro que ele recebeu, de herança e tal. E aí ele decidiu vender esses imóveis. Escute só.
Eu vou vender o meu apartamento fazendo como se fosse um plano 100. Lembra do plano 100 que teve lá atrás? Onde você comprava o imóvel e pagava em 100 parcelas, meses? sem Direto com o É. proprietário. Direto. Sem juros. Sem juros. da minha Mas época, não é que sem juros, né? Já tinha juros embutido, entendeu? Ah, sim. Eram Entendi. parcelas fixas, mas sem né? parcelas fixas. sem parcelas fixas. Sem- Só que o Era plano juros já 100, estava lá. chamava. Chamava plano 100. E aí ele falou assim, não, eu vou vender e tal, não sei o quê. E aí, putz, eu vi essa oportunidade e falei, eu quero. E peitei. Eram 100 parcelas de R$2.000. O Meu salário salário inteiro. era R$2.500. Seu salário era de 2.300 O Mário sabe, o Mário lembra. e ela pegou a parcela E eu de peguei a parcela. R$2.000. Falei, e e a- ela estudava, Não, eu tava formada, tinha mas... formado, mas Aí eu falei, e agora? Beleza, né? Tudo bem, tô pagando. Mas o que... Só esqueci que tinha um detalhe, gente. Tinha que sobreviver, né? Né? Eu tinha que sobreviver. Eu tinha que comer. Vendeu o almoço pra pagar a janta. Eu tinha que sobreviver. pagar transporte. Eu tinha outras despesas, né? Mas isso eu tô contando aqui de uma forma alegórica, mas não é alegórica, tá? Eu fiz exatamente isso. E aí, falei, e agora? O que eu vou ter que fazer, né? Eu preciso de dinheiro, porque tinha condomínio, IPTU, coisas básicas, né? Que a gente não lembra que existe, né? E falei, o que eu vou fazer? Fui dar aula à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite com o salário de professora da faculdade. Eu somava com esses trezentinhos que sobrava aí para pagar todo o resto. Ou seja, eu girava todo mês no negativo, né? Ok. Conseguimos. Paguei. pagou, o apartamento está quitou. aí, está até hoje. Até hoje você- Tá lá, mesmo. alugado, Eu em aposto Moema. que E era um hoje- apartamento de 3 Eu dormitórios em aposto que Moema. hoje ele Hoje já o- vale pelo menos umas 3 O vezes investimento mais. valeu a pena. Valeu. 5 vezes mais. Umas 5 vezes mais do que pagou na época. Muito mais, porque é um apartamento num bairro nobre Sim. e tal. 3 dormitórios, não é qualquer apartamento. Sim. E eu voltei, né? Nós mudamos para Itu há 15 anos, né? E aí só o detalhe que a casa de Itu foi construída através de consórcio. De um consórcio. Né? Mas há 15 legal. anos que o apartamento está gerando renda pra gente. né? Mensal. E aí, até muitas vezes a gente fica, nossa, mas será que tá valendo a pena, né? Tá dando tantos por cento e tal. Mas é um imóvel. Mas tá lá. Patrimônio, É um né? patrimônio. E aí, olha só a loucura. Olha só a loucura. Por isso que eu falo que a gente, quando é jovem, a gente peita e vai, né? Eu compro um carro, eu vou, eu faço, eu moro aqui, eu faço ali, tá tudo bem, faz parte. Mas se a gente tivesse também uma maior consciência, coisa que eu não tinha naquela época, né? Em termos de educação financeira, de como construir isso de uma maneira planejada, eu não teria sofrido tanto, né? Porque, vamos lá, era, na verdade era trabalho duplo, porque eu trabalhava o dia inteiro e ainda ia para dar aula à noite para complementar a renda. Eu sei que isso é a realidade de muita gente, né? Mas foi um passinho maior que a perna, Mas foi né? um passo maior que a perna. Que não Apartamento precisava ter sofrido tanto, né? Apartamento de 3 dormitórios, solteira. Ela nem me conhecia ainda. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu preciso pegar o gancho no mercado imobiliário disso. Se você tivesse alugado um apartamento nesse mesmo valor, o que teria acontecido com esse dinheiro que você pagou? Fumaça. Não teria. Não teria. Não Teria teria. esse patrimônio Eu que não teria porque gerou eu não tudo. tinha consciência, não tinha educação financeira. Eu teria feito o quê? Gasto. Sim. Como eu gastava. E E como muita gente gasta, né? Ia. A gente tá falando de moradia aqui, mas muita Exatamente. gente gasta. Ah, eu quero uma roupinha. Vou parcelar no cartão de crédito. Sim. Quando vai ver, tá lá os R$2.000, só que em compras Sim, divididas. sim. Aquela E parcelamentos. parcela do imóvel que você pode estar adquirindo, o seu primeiro, ou você crescer seu patrimônio, Tá com você coisas tá escoando supérfluas, né? aquele dinheiro em Exatamente. outras coisas que você nem percebe. né? E nós demoramos para ter essa consciência. A Gabi, ela já teve uma educação financeira quando ela era criança melhor do que eu. Eu só escutava que tinha que guardar dinheiro, mas não sabia como, nem por quê. É. Mas a Gabi já teve uma instrução melhor.
Então, assim, no começo a gente sofreu bastante para entender isso. Não foi fácil. Demorou um pouco. Porque na prática, uma coisa é você aprender no amor, né? Porque o que vocês estão fazendo, né, criando esse podcast, é ensinando as pessoas através do amor. É assim, a pessoa que tá escutando, se ela entende, ela não precisa passar por esse desafio. Sim. Ela Exatamente. aplica. E aí ela não precisa passar por todos esses perrengues, porque às vezes cada pessoa tem uma forma de passar por esse problema, né? Sim. A sua maneira, né? E algumas pessoas não sabem como virar a chave, né? E se realmente se desvencilhar da dívida. Mas a gente aprendeu e eu acho que teve um fator, assim, a minha mãe, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 12 anos, ela deu o livro Pai Rico, Pai Pobre pra mim e pro meu irmão. Ah, E aí ela queria que a gente ficasse dizendo, sabe? O que era um ativo, o que era um passivo. E eu achava que casa era, né? Era um ativo dela. Ela falou assim, a casa que você mora, ela é um passivo. Né? Eu lembro até hoje dessa lição. Ela falou, mas se você pegar esse imóvel que você comprou e você alugar, você gerar renda com ele, ele deixa de ser um passivo. Agora ele é um ativo. E aquilo pra mim, nossa, era muito lindo, mas eu não lidava com dinheiro. Fui lidar com dinheiro depois, mais pra frente. E comecei a aplicar. Só que quando a gente começou a ter esses problemas financeiros, eu lembro que, assim, uma coisa que virou a minha chave, sabe? Que eu falei, não, chega, a gente não aguenta mais passar por isso, sabe? Ver muito dinheiro entrando, ver muito dinheiro saindo, o que a gente vai fazer? Às vezes a gente tem que pedir ajuda, sabe? E chamar pessoas que podem ajudar a gente a solucionar o problema. Então, naquela época, eu chamei o Renato e falei assim, a gente vai contratar um consultor para cuidar do nosso dinheiro. Porque a gente não tinha um outro caminho, né? Exato. Era nós dois cuidando do que ganhava, mas gastava tudo quase. E, gente, Esse olhar de um especialista, um olhar de fora, né? Sim. Até para orientá-los para o caminho e principalmente para onde vocês queriam ir, que vocês deram um basta. Então, para tudo. Peraí, desse jeito a gente vai para um caminho sem fim, né? Não, agora eu quero mudar. E aí buscaram esse apoio. E eu acho que assim, a gente não precisa saber de tudo, né? A gente precisa saber aonde buscar aquilo que a gente precisa, né? Então, eu tenho que ser expert em investimentos? Não. Eu vou chamar alguém que eu vou saiba, num consultor. que seja... Exatamente. Eu tenho que ser expert em imóveis? Não, eu tenho Silvana Carvalho, Grupo Silvana Carvalho, a Gabi e o Renato. Aqui. Estamos aqui, hein? Aqui. Justamente, para orientar, para falar, pô, não, olha, esse aqui tá um bom negócio, abre o olho, aqui tá tendo uma oportunidade de comprar, né, por exemplo, um terreno num condomínio que vai ser lançado ou que tá para lançar e que tem uma possibilidade Potencial de valorização. Potencial de valorização. Pode ser um bom investimento, olha só, e tal. E minimamente se informar, né? Buscar informações. Se você quer tomar uma decisão, buscar o máximo de informações que você pode dentro daquilo para que você tome a melhor decisão, né? Perfeito. Exatamente. E me diz uma coisa, no público de vocês, qual é a motivação nas compras de imóveis que vocês estão vivenciando? Então, nós atendemos um público, né, que, vou dizer, 85% pessoal de São Paulo que quer ter uma casa de campo, uma casa no interior, buscando mais qualidade de vida, buscando mais uma interação das crianças com outras no condomínio. Contato com a natureza, qualidade de vida e tal. Ainda estamos num movimento de mudança de família da cidade, da capital para o interior? Ou esse movimento finalizou, da pandemia já... mas a busca da qualidade de vida, sim. Eu acho que esse movimento, assim, ele sempre teve um pouco. Sim. As pessoas saíam de São Paulo buscando essa qualidade de vida no interior e acabavam vendo que no interior dá para se morar. Que tem tudo lá, não tá no meio do mato. Não, e vem que assim, a qualidade de vida é muito melhor. Então o que eles faziam? Às vezes deixavam a família instaladas na casa em Itu, né? Ou em outra cidade, e vinham para São Paulo 2, 3 vezes por semana e depois voltavam. Teve gente que via todos os dias e voltava, tá? Mas não queria sair do interior, né? Não queria. Teve gente que via e ia Meu pai, por 40 anos, foi e voltou todo dia. Sim. Porque eu cresci em Itu, né? E aí, com 17 anos, a família voltou para São Paulo e eu sempre falei que um dia ia voltar. E a nossa motivação
de voltar para Itu foi qualidade de vida por conta da saúde da Dani, né? E o Rafa tinha 6 anos na época, também pensando na qualidade de vida. Naquela época eu demorava 15 minutos para chegar no trabalho, a Dani 5, e olhe lá. E o Rafa 1h30 no ônibus para ir para a escola. Que ele estudava no Dante. Mas... eu também, quando eu sou de São Paulo, para chegar na escola, eu também, 1h30. 1h30. Para ir e 1h30 para voltar. É uma coisa E foi justamente a qualidade de vida. A Dani precisava de qualidade de vida para restabelecer a sua saúde, né? Para manter a sua saúde por conta da esclerose múltipla. Então, vamos embora para Itu. Então, nós fomos, né? E começamos com a construção da casa que a gente mora hoje, mas alugamos uma casa para final de semana. Vamos começar lá a conviver, né? Voltar a convivência com o pessoal, sentir a cidade, acompanhar a obra. Era plano de 2 anos. Quem vai pra Itu se apaixona. Não tem jeito, não tem jeito, cria raiz. E o plano era 2 anos nessa vida, morando em São Paulo, acompanhando a obra e indo de final de semana. No primeiro ano, no final do ano, a Dani... já mudou literalmente. Simplesmente, Mário, não vamos mais embora, não? Vamos ficar aqui? E aí a gente antecipou morando a moradia em Itu 1 ano antes do plano por conta da qualidade de vida. Muito legal. Não, e eu acho que assim, o que é importante também a gente falar aqui nessa questão de transição de vida, de imóveis, investimento e etc. Pessoal, outra coisa... para se desmistificar, viu? Existe vida além de São Paulo, tá? A gente não mora em cabana no meio do mato. A gente... Sim. Né? Sim. Gente, então, porque também é uma outra visão, muitas vezes distorcida das pessoas que acham que, né? Não, mas no interior tem hospital? Tem hospital, tá? Tem restaurante, tem tudo. Restaurante. Sabe uma coisa engraçada que às vezes os clientes, e principalmente na pandemia, assim, aqui as pessoas estavam em apartamentos e de alguma forma apertadas, né? Não podiam sair de casa, então eles vinham pro interior com uma ideia, assim, uma idealização. É o maior terreno possível, a maior piscina possível, a maior casa possível, para que eles tivessem espaço. Porque eu acho que naquele momento que as pessoas sentiam era... falta de espaço, eu preciso espaço e eu preciso lidar com a natureza. Porque isso é natural, né, gente? A gente sente falta, né? Isso é uma coisa... E a pandemia ajudou isso daí, as pessoas enxergarem, né? Sim, que a gente tivemos precisa que ficar trancados em casa durante 2 anos, praticamente, 1 ano. Não ia dar. E a pessoa dentro de um apartamento com 3 crianças, tendo que trabalhar, a criança estudar, viu que não tinha condições. Então, foi assim, um período que teve muita migração de pessoal daqui pro interior. Uma pra coisa morar absurda. ou pra casa de campo, né? Sim. E aí as pessoas vinham com essa ideia. E aí, às vezes... Porque o trabalho do corretor também não é só falar, você quer esse imóvel, então tá. É escutar, entender qual é a realidade da família. É ser um consultor, né? Entrar na dor dele e ajudar. E pensar em possibilidades. E a gente tem o caso de um amigo nosso, que eles compraram um terreno num condomínio que meia hora do centro da cidade. E vocês sabem que em Itu, meia hora é perto ou longe? É muito longe. É longe. É muito longe. É muito longe. Só que com a cabeça de São Paulo, 30 minutos é perto logo ali. É logo ali. Então ele veio, ele fez um projeto para construir. Uma casa maravilhosa. Não, era incrível o projeto dele, assim. E aí ele, antes dele começar a construir, o projeto estava quase aprovado no condomínio. Aí ele, a gente pode tomar um café para eu perguntar? E ele, e aí, como é que foi? Ele perguntou, o que você acha desse projeto? Posso construir? Eu falei, olha, você pretende morar? Aí ele falou, não, eu pretendo morar e tal. Eu falei, olha, se você pretende morar, eu prefiro que você construa mais perto da cidade. Imagina, 30 minutos não é nada. Você sabe quanto tempo eu demorava da minha casa para o trabalho? A mentalidade de São Paulo. Mas você tá com a cabeça de São Paulo. Por favor, pensa que você vai morar aqui. Ele foi escutando 1 pessoa, 2 pessoas. No fim... ele comprou uma casa no Teodora, tá super feliz. Teodora é um condomínio bem próximo da cidade. Tá super feliz e agradece a gente sempre porque
ele sabe que hoje, na cabeça, né, de tu, 30 minutos é muita coisa. Com isso, ele é verdade. Né? Ele declara, né, nossa, foi uma salvação. Foi um livramento. Gente, e é verdade isso, né? Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de parâmetro, não é? Sim. Agora, saindo um pouco dessa questão negócio, queria entender. Como é que esse casal conseguiu se adequar financeiramente? Quem era Já entendi que quem era o Gastão. Porque aqui é o seguinte, pessoal. Isso o Dr. Freud explica, tá? Normalmente, você não vai casar com uma pessoa que seja exatamente igual a você em termos comportamentais, e graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, comportamentais, pessoais e financeiros, né? Porque é aquela coisa, dificilmente uma pessoa que é poupadora, né? Que é controlador, é mais controle, vai casar com alguém assim, não, vai casar com um gastador. E aí? Vai, Renato, vai. Não, eu acho que tem um pouco a ver, né, isso daí. Mas assim, eu acho que o ponto fundamental que a gente conseguiu equilibrar, né, a nossa vida financeira foi realmente a contratação de um consultor financeiro. E a gente teve que sentar com ele, assim, vários dias e abrir, né, toda a nossa vida, nossos planos futuros, aposentadoria, faculdade de crianças, carro, escola, enfim, tudo. E essa pessoa nos ajudou muito. Mas depois de muito tropeço. Depois de muito tropeço. Sim. Porque assim, não era fácil. Eu ganhava dinheiro de comissão, putz, eu tinha um sonho, eu queria comprar uma Porsche pra atender cliente. Não, ele tinha o seu sonho, não fala que é a Porsche. Não era uma Porsche, eu vou contar. O sonho dele falar que era amarelo, que não era. Era um Camaro. Mas era amarelo, não, era um branco. O sonho dele de adolescente era ter um Camaro. Quando chegou na hora que ele podia comprar o Camaro... Eu já tinha conversado com esse consultor financeiro. Né? Eu falei, você não vai fazer isso. Não foi você a consultora nesse momento. Não, eu falei. Não, e eu pensando, é que claro, né? Não podia estragar o sonho dele, mas eu pensei, você não vai fazer isso. Renato, você tem certeza? Ele, não, mas é que o meu sonho... Assim, ele já não era mais a prioridade dele naquele momento, mas era um sonho de adolescência, sabe? Aluga, dá uma volta no Camaro. Não, então, e aí era um sonho que eu tinha, mas depois a gente conseguiu entender que não é necessidade. Sim. A gente não precisa ter isso, né? Então, a gente, ao invés de gastar com coisas que não iam trazer um retorno financeiro e sim mais despesas, a gente conseguiu ter essa conscientização de investir realmente naquilo que fosse dar um retorno financeiro pra gente. Então, ao invés de comprar um Camaro, uma Porsche, por exemplo, a gente resolveu comprar um terreno. Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho? E que eu acho que é o maior desafio para as pessoas terem essa cabeça, a mentalidade de planejamento, de construção, do colchão de liquidez? É porque a gente vive num momento, num mundo de muito status, né? E ostentação. A gente vai na internet, as pessoas estão ostentando. E no nosso mercado, é muita ostentação. É assim, o corretor, ele mostra que ele tem sucesso com um carro importado, com não sei o que. E aí, quando a gente entendeu que... Cara, a gente não precisa estar nessa vibe, porque as nossas prioridades, se a gente quer construir um patrimônio no futuro que dê garantia pra gente de uma aposentadoria muito tranquila, em curto prazo, a gente precisa tomar algumas decisões que é muito fugir dessa vibe de ostentação, né? Sim. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, e aí vou tomar liberdade aqui, que assim, a lista de sonhos, ela só tem... caminho de entrada de sonhos. Sim. Você não apaga, não tem a tecla Del e borracha nessa lista de sonhos. Ela pode... O que vai acontecer nessa lista, você vai priorizar. É claro que o momento de vida vai mudando. Nesse momento, não é mais essa prioridade. Então, quem é dono dessa caneta, desse martelo que vai definir qual é a ordem de prioridade, e eu mudo a prioridade a hora que eu quiser? Sou eu mesmo. Sim. Né, na minha vida. Então, mantenha o Camaro, a Porsche na lista. O problema é que o sonho vai evoluindo, né? Quer mais uma Porsche. Você vai dormindo exatamente. Ou o poder, né, o empoderamento, né, o entendimento de capacidade
né? Sim, Essa autoestima tá está aumentando, está crescendo. Mas nesse ponto, assim, ok, quais são as prioridades? E é o combinado do casal, da família, inclusive, com o Cauê e Isabelle juntos, pensando o todo. Onde a gente vai chegar? Vamos pensar ali na frente. Estamos independentes financeiramente, mas continuamos atuando, né? Fazendo o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer, né? Trabalhando no ramo, com o grupo Silvana Carvalho prosperando cada vez mais e já independente financeiramente. E esse patrimônio vai crescendo, vai crescendo. Vai chegar um momento, agora a gente pode sim comprar uma Porsche. É legal pra gente, a gente quer tomar a decisão. Então não tire o sonho, né, da lista. Sim. Mas tenha a paciência do momento certo que se realizar. E fez a gente virar a chavinha. A gente entendeu perfeitamente isso. Porque a gente sempre bate na tecla. A educação financeira não é escassez, né? Não é justamente deixar os sonhos de lado. O corte. Não pode gastar. Pode, com consciência. Exato. Sim. E às vezes até usar outra inteligência no negócio, que é o seguinte: de repente, você não precisa ser proprietário do Porsche, você pode alugar o Porsche. Fazer parte do clube. Você pode fazer parte do clube do Porsche, alugar o Porsche, viajar de Porsche, andar de Porsche quando você quer e não ser proprietário, porque na verdade é a experiência. Porque no fim é isso mesmo. É experiência, né? A gente num dos processos com um casal que nós fizemos, lembra, o sonho dele era fazer uma viagem, era uma Mercedes. Não, era ter uma Mercedes conversível. E aí o casal, tinha o sonho de passar o Natal em Gramado. Sabe o que aconteceu? Resumindo, né, encurtando a história. É o sonho dela. Dela, mas do casal, com ele, né? Isso. Eles foram para Gramado, passaram o Natal, alugaram uma Mercedes, passaram o tempo todo... Fizeram a estrada. Né, de Porto Alegre, subindo a serra e rodando tudo por lá, numa Mercedes conversível. Ele ficou extremamente realizado. E entendeu que realmente... eu não preciso botar tanto dinheiro num carro para essa experiência que era uma vontade que eu tinha. Que era o sonho. Então, tem formas e formas. A experiência que você teve com a moto é a mesma coisa, né? Moto? Sim, quando eu aluguei uma moto. Eu queria comprar uma moto, falei, vou alugar. Então, usar mecanismo, né? Também teve outro que a gente vai fazer parte de um clube que ele sempre estava com um carro importado, né, esportivo, top. Nenhum era dele, era do clube que ele ia lá, pegava, usava. Olha, tô sabendo disso agora. Tem outros mecanismos. Então é bacana. E o que eu acho que é importante é que, assim, tanto vocês quanto a gente, nós temos um filho, né? Que hoje já tá com 21, já é um homem, já... Super investidor, tá? É mesmo? Super investidor. Super consciente. Mas... eles dois têm 2, né? E numa idade que agora é muito importante que vocês comecem a plantar exatamente essas sementinhas, né? As lições da sua mãe, a vivência de vocês. Exatamente. Né? E conta como é ter uma filha. Bom, o seu filho vai com certeza seguir... Ele é vendedor. Ele é vendedor. Ele é muito vendedor. Ele é o pai miniatura. Aliás, miniatura. Por enquanto. Porque por eu não sei se não vai passar a altura, tá? Mas, por enquanto, ele é o pai miniatura, inclusive bem parecido. Mas como é que é ter uma filha empreendedora? O Cauê, ele é mais expansivo, né? Ele é comunicativo, ele é o vendedor. Ela é a parte estratégica, ela é muito parecida comigo. Então, quando eu venho com o livro, ela senta do meu lado, ela começa a ler. E, às vezes, eu começo a dar dicas pra ela, né? Eu vou falando. A minha mãe conta muita história de como eu era, né? Na adolescência, e ela vai captando. E eu acho que existe na criança isso, né? Um pouco de mostrar pros pais ter essa validação, né? De mostrar que eles também são iguais a nós. Então, eles querem fazer as mesmas coisas. Eles reproduzem padrão, com certeza. Então, eu acho que é até uma validação que eles fazem. E
Um dia eu não sei, isso foi muito dela, não foi um incentivo meu, assim, a gente conversava, contava história pra ela, mas um dia ela tava com os brinquedos e a gente precisava definir o que a gente ia fazer. Muitas vezes eu sempre dou brinquedos e roupas deles. Mas a gente ia fazer uma doação de brinquedos que estavam na casa da minha mãe, que ela tinha usado pouquíssimas vezes. E ela falou, eu posso fazer uma feira aqui no condomínio pra vender? Aí a minha mãe falou, tá bom, pode. Montou ali uma feirinha na frente da casa, no condomínio. E o que é mais engraçado, ela teve a paciência para esperar as pessoas aparecerem. Sim. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Foram 2 ou 3 pessoas que eu achei que ela ficaria super frustrada. Tipo, ela deve ter vendido uns 2 ou 3 brinquedos. Ela amou a experiência. E olha, ela ficou o dia inteiro, ela ficou no sol, ela ficou... Não, né? E ela fez isso várias vezes, porque a primeira vez ela fez em Indaiatuba, no condomínio da minha mãe, e depois ela continuou fazendo no portal várias e várias vezes, e um dia ela definiu que ela ia expor na feirinha do condomínio lá no portal em Itu. Aí eu falei, então tá bom, agora você vai precisar negociar, você vai na administração e tenta negociar um espaço. Não, e aí ela chegou, pituquinha, né, falando, eu quero saber o que eu preciso fazer pra vender as minhas pulseiras. Isso é fantástico. E já rolou? Fantástico. Já ficaram lá, colocaram lá Pix no pagamento da conta do pai. Daí as outras amigas também que fizeram a pulseira na conta da mãe. Aí assim, não podia vender fiado. Não vendemos fiado. E ficaram esperando e venderam. Na semana seguinte ela queria vender de novo e só saiu a hora que a feirinha acabou. Ela não queria ir embora antes. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque a gente está formando uma geração diferente, né? Pensa que eles vão trazer isso para a vida deles e para os filhos, para os seus netos, seus bisnetos. Isso é fantástico. Não tem riqueza maior, né, que a gente possa deixar para os nossos filhos, que é justamente não só o conhecimento, uma boa educação e tal, mas e sim essa experiência de vida, né? Essa lição. Isso não tem preço, não tem preço. Então, eu quis trazer essa história porque muitas vezes a gente recebe consulta, perguntas, até pelas redes sociais, né? Ai, como é que eu faço para lidar com meu filho? Que ele não entende, que eu não tenho condições de estar toda hora comprando. E ele faz birra, e ele joga. Gente, como é que você faz? Primeiro lugar, se você não se trabalhou como eles e como nós, como você vai ser o modelo para esse filho, tá? Porque eles reproduzem tudo que a gente faz. Sim, tá? O exemplo é essencial. É nosso. Então, em primeiro lugar, mude você. Se ele faz isso, muito provavelmente, ele tá aprendendo com alguém. E com quem ele tá aprendendo? Tô olhando aqui, câmera. Com quem ele está aprendendo? Provavelmente com você, provavelmente em casa, né? Então, como mudar essa chave? Primeiro, mude você. Segundo, comece a trabalhar com ele na questão da consciência. Como você falou, poxa, eu levo um livro, ela lê, a gente conversa, falar de dinheiro em casa, trazer esses conceitos de comportamento, de como utilizar, da importância do sonho, né? Porque o que ela fez? Ela, na realidade, realizou também o sonho dela, que era empreender. Então, olha só, quantas coisas, quantos ensinamentos. Eu acho isso fantástico. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. E eu acho que até falar das frustrações, né? Eu gostaria de comprar isso e não posso agora. Isso me frustra. Mas o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer para realizar? Vamos pensar junto? Sabe? Senta com a criança. A gente não consegue agora. O que a gente precisa fazer? Envolvimento. Sim. Tem que ter o envolvimento para que ela compreenda. Porque o olhar dela é totalmente diferente do que a gente vive no dia a dia. Né? E aí, não pode. Só que ela vê aquela história da criança do mercado. Que vai lá, esperneia porque eu queria comprar um pacote de bolacha e a mãe falou que não tinha dinheiro. E ela olha pro carrinho, que era a compra do mês, da casa, o carrinho cheio. Você comprou um monte de coisa e eu não posso comprar uma bolacha?
mas explicar para aquela criança. Então, da mesma forma, nesse momento não pode, não podemos, porque a gente está priorizando isso, isso e isso. Nosso dinheiro está sendo destinado para esses objetivos. Vamos, então, ou planejar essa compra, ou entender que é no momento certo, numa outra oportunidade. E tá tudo certo, né? A compreensão vai ser muito mais fácil. Hoje o Rafa, ele participa, não só hoje, né, mas de 2018, principalmente para cá, quando nós nos educamos financeiramente, ele participa de todas as decisões que a gente toma, dando opinião ou não, mas ele está lá presente, né? Desde até mesmo a vender uma casa, comprar um apartamento. A Gabi tem uma história de vida assim também da família dela que é um pouco parecida, né? Do quê? Quando você era pequenininha, seu avô... Do meu avô? O meu avô, ele sempre fez isso. Isso sempre foi um exemplo, assim. Ele tinha uma fazenda e aconteceu uma situação financeira que a vida deles mudou muito. E aí ele reuniu a família toda, os netos pequenos. Imagina, tinha neto que não tinha nem 10 anos de idade. Ele reuniu todo mundo numa sala e ele falou, olha, gente, a gente tem a fazenda é a minha herança para vocês, né? Mas o que está acontecendo, a nossa realidade financeira é essa e a nossa possibilidade é vender a fazenda. Eu quero saber o que cada um de vocês acha. E ele perguntou para cada um de nós. Eu era adolescente e aquilo teve um significado muito grande para mim. Porque às vezes, como pais, a gente não sabe o que incluir a criança na conversa, na decisão. Exatamente. O que isso tem de valor para eles. Porque eles fazem parte do processo. E aí a gente quebra crenças também sobre dinheiro. Total. Nesse processo, né? De que também é para eles. O dinheiro também é para eles. Sim. E outra, o pertencimento. Né? Eu pertenço realmente a essa família, eu tenho uma importância aqui. Eles se importam comigo, né? Eles se importam comigo. Eu não sou meramente um espectador, né? Sim. Eu faço parte disso, dessa história, dessa família. Isso é muito importante. Sim. E casal, e vocês empreendendo juntos no mesmo ramo, como é o dia a dia? Vocês brigam? É normal, né? Ela já manda em casa, manda na empresa. Eu só tenho que vender. Gabi, me conta isso direito, assim, me dá essa dica. Como é que faz pra gente mandar em casa, mandar no trabalho? Como é que é? Não é. Não, assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem. Mas é claro, né? Principalmente quando nós começamos nosso casamento, a gente tinha algumas brigas, né? No começo era difícil. Mas eu acho que o respeito, ele é a base de tudo, né? E quando a Silvana passou o bastão para que eu pudesse assumir a direção da imobiliária, né, da unidade de vendas, eu sabia que haveria um problema, porque o Renato era o corretor mais experiente. Assim, na parte de vendas, ele tem um conhecimento que ele tem muito a me ensinar. Então, eu acho que é isso, sabe? Honrar o que o outro é bom, a experiência do outro, e não querer fazer uma briga de poder. Porque, no fim, casamento é conjunto, né? Os dois caminhando juntos. Sim, união. Se eu ganho, ele ganha. Se ele ganha, eu ganho. Então, não precisa ser uma competição. Não tem que ser uma competição. Isso é nós dois jogando juntos no mesmo time, né? Sim, E principalmente, né, olhando a essência de cada um, a habilidade de cada um e utilizando para o que melhor performa. Sim. Né? É o melhor vendedor. Comercial, outro na direção, na administração. Outro no financeiro. Exato. Exatamente. Entendeu? Eu não vou nem comer. Eu não vou nem Era pra você responder, não, eu não entendi ainda como mandar em você. Eu não entendi ainda como mandar em você. Tem que baixar o meu dominante. Sim. Mas, Dani, depois eu te dou uma dica. Você me dá umas dicas? Eu acho que a coisa vai ficar ruim pro teu lado. Já vou vai ficar melhor. Já vou avisando, pode baixar esse seu dominante, porque tá muito alto de uns tempos pra cá. Mas a gente tem uma relação boa, assim, no ambiente de trabalho, principalmente, né? Eu acho que é bem, bem legal. Esse aqui falou outro dia pra mim, vou pedir demissão. Eu vou pedir demissão. Mas é difícil, né? Às vezes é difícil, arranjar não coisa que eu vou pedir demissão. A gente tem que aprender no dia a dia. Porque aqui a Dani é a foguete na relação e eu sou o planejador, né?
Essa foguete, anda foguete, viu? Aí ele falou assim, vou pedir demissão. Eu não aguento mais. Para de arrumar uns projetos doidos desse, que eu tô fora, hein? Eu vou entregar minha carta. Ele falou, já pedi demissão, Mas assim, no dia a dia, vocês acabam brigando bastante ou é mais tranquilo? Quando a gente mistura papéis, briga. Né? Que é normal o também, ponto né? É esse. Eu vou colocar aqui até grande lição aprendida dos últimos tempos. Dividir papéis e aí vai, missão dada, missão cumprida. Se você começa a misturar tudo, ou misturar os papéis, começa a gerar dependência. E aí a dependência que acaba prejudicando. Poxa, não, eu cuido do financeiro. Se a todo momento que eu tiver que tomar uma decisão financeira, eu tiver que parar a Dani para explicar para ela vir dar o pitaco para tomada de decisão, primeiro que a gente vai brigar a cada explicação. Porque eu tenho uma habilidade de conhecimento financeiro, de números, né? E ela menos. E aí, normalmente, você quer que a pessoa pense igual a você, né? E não existe isso. Não, A forma dela ler as coisas é totalmente diferente da minha. Então, a gente aprendeu, né? Então, vamos falar de números. Mário, prepara os números, né? E vem com a informação. Mas é difícil, né? Não, é porque ele chegava com aquela planilha antigamente toda perfeita, bonita e tal. E eu cheio sei de que isso gráficos. dá um trabalho pra ele gigante, né? Mas ele chegava com aquilo até me dava arrepio. É igual eu, a Gabi também é cheia das planilhas. Vamos lá. Objetividade, como é que tá? Né? Fazer a leitura. Mas eu acho que é isso. É entender como cada um funciona. É gerenciar a habilidade de se comunicar com cada pessoa. E o inverso é a mesma coisa, né? Vamos pegar esse lado mais criativo, né? Comercial, marketing. A Dani querendo validar comigo. E eu, detalhista. Não, mas isso. Aí, atrito. Sim. Até que chegar um ponto. Decide o que você quer e manda bala, porque só fala pra mim o que você vai fazer. Ponto. Porque se você me perguntar... Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Né? Porque eu sou detalhista, né? E cada versão você vai encontrar mais um detalhe, mais uma virgulinha para mexer. Aí, isso nos números, né? Então a gente balanceou isso. Equalizou. Mas é necessário, sim. Para casais, se vocês trabalham juntos e são casados, são sócios no amor e nos negócios, é imprescindível essa definição de papéis e de funções e o respeito à individualidade. Tá? Eu acho que isso é mais importante. É entender como ele funciona, né? Entender como eu funciono para a coisa não misturar e também a gente ter a habilidade de não misturar vida pessoal com a profissional. Sim, isso é então esse entendimento de olhar o outro, né? Como ele é e na habilidade dele. A Dani vem falar comigo, ela sabe bem que ela tem que apresentar. Não, primeiro isso, né? Tem que ser bullet. Você é analítico, né? E da mesma forma, eu tenho que trazer o resultado final. E aí, tá bom ou tá ruim, né? Eu só pergunto, tem? Não tem? Tá bom? Não adianta eu explicar para ela como foi. Não, então tá bom. Eu faço toda a análise e trago a mensagem. Ela quer a mensagem. Ponto. O meu lado influente, hoje muito mais influente do que dominante, né? Sim. É aquele assim... rápido. O Renato é assim, às vezes eu escutava, tinha umas coisas que ele fazia e eu, às vezes, né, eu escuto muito, né, ele falando, resolvendo problemas, entrando em negociação, e às vezes ele no meio de negociação, a minha vontade era de abrir um buraco, me esconder ali, né, falando, não acredito que ele falou isso, assim, sabe, tão honesto, tão transparente, mas assim, de um jeito, usando um tom de voz que eu falava, meu Deus do céu, o cliente vai xingar ele. Ah, mas aí o cliente fecha. Assim, uma pausa, assim, o cliente, é verdade, Renato, eu não tinha pensado nisso, oi? Porque se fosse eu já tava dando uma volta, contando tudo aquilo, só criando um contexto para chegar no ponto. E ele assim, objetivo. E o gente, é isso. Tipo, não adianta eu, que não tenho uma experiência de negociação e venda que ele tem, querer dizer para ele qual é o jeito certo, porque ele desenvolve o dele, eu tenho o meu método.
E às vezes eu tenho muito, e às vezes não, na maior parte das vezes eu tenho muito a aprender com ele. Então é isso, sabe? A gente aprender. E outro paradigma que eu quebrei, né? Que assim, não é que você não é vendedora, né? Você vende de uma forma diferente. Sim. Né? Então não dá para querer que ele venda do seu jeito. Sim, Mas isso. também não quer dizer que você não vende. Sim, né? É isso. E até mesmo dependendo de quem está do outro lado, a conexão vai ser muito mais forte com você, com a sua forma de apresentar do que com a dele. Sim. Né? Pega um analítico do outro lado e vem já com a mensagem, com objetividade. O visual, né? Na cara, não, mas eu não quero visual, mas como funciona isso? E como funciona isso? Aí pescar e, Sim. De repente até ter que mudar a pessoa que está lá na venda para dar o link. Sim. Né? Porque é comunicação. Né? É o que você transmite e o que o outro, e como o outro vai receber. Exatamente. Mas nós somos vendedores também, né? Porque eu sempre falei, eu sou de família de vendedores, né? Meu pai é um vendedor nato. E meus irmãos seguiram essa mesma linha. E eu não sou vendedor, e gravei isso, né? Tinha gravado. A crença. Falei, não, somos vendedores. A gente só de forma todo diferente. dia, né? É isso. Eu escutei de um amigo nosso, né? Até mesmo em palestra, né? Que eu achava que eu não era de falar em palestra. Mas você tem um jeito seu de apresentar um conteúdo, né? E você viu lá que um monte de gente conectado com você lá, prestando atenção, né? E vibrando com você pela forma que você traz. Você é uma forma totalmente diferente do que a Dani. E tá tudo certo. Isso é importante. E aí, agora a gente tá nos nossos... Viu? Fluiu, né? Nossa! Foi rápido, né? Nem conversou direito. A gente nem quase conversou. Gente, olha, muita gratidão de vocês estarem aqui, poderem compartilhar essa experiência de vida, de negócio, com as pessoas que estão aqui no nosso canal. Só antes de caminhar para o fechamento, só queria fazer uma perguntinha. Que aí a gente vai ter que voltar num outro momento para a gente falar mais a respeito, mas a locação hoje, média, no mercado, vamos falar de tudo, né? De onde mais atua. Qual é o percentual de um imóvel? Se eu quiser comprar um imóvel e botar para locação, qual é essa renda passiva que eu vou... Se você conseguir 0,6% em Itu hoje, é uma rentabilidade legal. Vamos facilitar a conta, 0,5%. Já que o tema da independência financeira, né? E a gente sempre orienta que a renda passiva que você tem do seu patrimônio como um todo, você usufrui metade dela. Porque a outra metade você preserva... Se reinveste. Você reinveste até para manter o poder de compra desse patrimônio. E tem a valorização do imóvel, né? Além do 0,5%. Mas a valorização, que de tempos em tempos, é importante você mensurar. Ir lá e atualizar esse patrimônio. Sim. Com o bem e com a renda que ele gera. Isso. Então, vamos pensar aqui. Se eu quero atingir uma independência financeira com R$5.000 de renda, quanto que eu preciso de patrimônio? A 0,5%? 2 milhões, né? Se eu quero uma independência financeira de R$10.000 para usufruir, eu vou ter o meu custo... Quando vocês pretendem se aposentar? Com quantos anos? Eu 55, mas não vou parar de trabalhar, né? Mas uns 55 eu quero estar tranquila. É que eu não vou ser indelicado de perguntar a sua idade. Eu tenho 35. Então, e o que seja daqui 20 anos. Imagina sua vida daqui 20 anos, né? Seus filhos já formados, né? Com autonomia. Qual é o custo de vida que você pretende viver a partir daquele momento? Não vou entrar aqui no mérito pessoal, mas R$10.000, então precisa de um patrimônio de 4 milhões. Pessoal, vocês podem estar se assustando. 4 milhões eu nunca vou ter. Eu estou lutando aqui para ter 1 milhão. Tempo a seu favor. A construção do seu patrimônio no decorrer do tempo. Você vai primeiro no 100 mil, depois você vai atingir seus 500 mil, para chegar no seu primeiro 1 milhão. É isso. Até você chegar nos seus 4 milhões e decretar sua independência financeira. E os juros compostos, ele vai te ajudar? Exato. Com certeza, né? Porque ele vai potencializar essa construção. Aqui é a conta básica que eu estou fazendo, sem considerar o ganho real de um investimento, de uma valorização de um imóvel.
né? E ainda a gente já falou aqui de você ter a capacidade de antecipar isso utilizando o mercado financeiro a seu favor. Então, pessoal, não perca tempo. Quanto antes vocês começarem a construir o patrimônio de vocês, seja o passivo, que é a sua moradia, ou o ativo que vai gerar a sua renda passiva, comece já. Tá aqui com a Gabi, estamos falando de 20 anos. E você? 10, 20, 30 anos para construir? Bora! E eu acho que vale a pena também falar, para vocês não terem medo de pedir ajuda. Tá aqui o Mário e a Dani, o nome já diz tudo, né? Casal Educação Financeira. Então, se você não sabe por onde começar, fica a dica aqui. E buscar os melhores negócios, Grupo Silvana Carvalho. Exatamente, exatamente. E só para finalizar isso que você trouxe, Marco, eu acho que é importante entender o seguinte, que tudo começa aqui, pessoal. Mentalidade. Tudo que a gente está trazendo começa aqui, em mudança de chave, né? Em consciência. Não tem outro jeito a não ser a gente mudar a nós mesmos. E aí eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem final, aproveitando até o nosso título aqui do livro que a gente participou, Meu Legado. Qual é o legado? Peraí, vamos presenteá-los. Esse é para vocês. Que legal, obrigada. Nossa. 30 coautores compartilhando sua jornada e aí a construção do seu legado. A gente está contando a nossa. E aí na página 51, uma boa ideia, está a nossa. Nossa, muito legal, vou ler hoje já. E para que vocês também se motivem, né, a construção do legado, e refletindo nesse legado que vocês estão construindo. Grupo Silvana Carvalho, Ana Gabriela, Renato, Isabelle, Cauê. E aí? Que vocês estão construindo e deixando para esse universo. Quero agradecer, gente, de verdade, é um prazer estar aqui, é uma honra, né? É uma felicidade poder estar aqui com vocês. Para mim, o meu legado, em primeiro lugar, é como eu vou construir, né, essa educação dos meus filhos. Acho que a educação deles já é o nosso legado, né? A gente poder ser um bom exemplo e deixar que eles sejam boas pessoas no mundo. Em relação à empresa, o nosso legado é saber que a gente fez a transformação na vida das pessoas, de que de alguma forma a gente foi um meio de transformação e felicidade. Que pessoas realizaram sonhos através da nossa empresa. Isso, para mim, já é o meu legado. E você, Rei? Eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Tem muito a ver. Acho que o legado, assim, com relação à família, que a gente pode deixar para os nossos filhos, realmente é colocar eles no caminho certo para não passar por aquilo que a gente já passou antes, né? Então, eu acho que realmente a educação financeira começa desde pequeno e quanto mais eles aprenderem isso, acho que vai ser melhor para eles. Uau. Uau. Gente, gratidão. Gratidão, muito mesmo por vocês estarem aqui conosco. E aí, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? Só o Mário sempre me corta. Eu preciso que vocês compartilhem o contato de vocês, o canal de vocês. Peraí, o Grupo Silvana Carvalho, onde encontro o Renato para me apoiar lá. Bom, eu tenho o meu telefone, né? Que vocês estão atuando. Fala o telefone, sim? Fala no Instagram. No Instagram, meu Instagram é Luiz Renato Del Campo. E lá pode me chamar, a gente conversa, bate um papo. E também, se for o caso, a gente troca telefone e se conversa. O Instagram da imobiliária é Silvana Carvalho Imobiliária. E o meu Instagram é Gabi Widmanski, Gabi com I, Widmanski é WIDMANSKI. E segue a gente lá, vê o trabalho que a gente tem feito em Itu. E vai ser um prazer conversar com você. Venha tomar um café lá na Silvana Carvalho, que é um cafezinho maravilhoso. E aí, então agora... Por favor, meu amor. Pessoal, ficamos hoje, né, aqui com esse episódio. Foi muito bom, gratidão mesmo. Obrigada. E espero que você consiga utilizar tudo isso que a gente trouxe hoje aqui, todo esse conteúdo para sua vida,
para o seu legado, para a construção do seu patrimônio e da sua independência financeira. E esperamos você novamente aqui no nosso canal, no próximo episódio. Por favor, ajude a compartilhar esse conteúdo com a maior quantidade de pessoas possíveis. Compartilhe, curta, comente. Se você tiver alguma dúvida, queira deixar algum comentário, pode colocar aqui que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo para você. Obrigada. Casal Educação Financeira. Até a próxima, pessoal. Valeu, até mais. Beijo!